Sejam muito bem-vindos a este canal, onde vocês irão assistir à apresentação da 10ª letra do nosso alfabeto, que vocês já conhecem, mas que eu vou apresentar novamente por causa da sequência da ordem alfabética, né? Que nós estamos agora obedecendo a sequência das letras conforme elas aparecem no nosso alfabeto. Então, é essa letra que começa o nome, que é o nome mais citado na literatura universal, que é muito citado em palestras, em apresentações, em sermões, e acontece que esse nome é o nome que vocês já ouviram falar bastante aqui no nosso canal, né? Porque é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o autor da fé de milhões de pessoas, não somente agora, mas também nas mais diferentes épocas da história da humanidade. Por esse versículo, nós ficamos entendendo que Jesus sempre existiu. Por quê? Porque Jesus é Deus, Jesus é eterno. E conforme ele mesmo falou em determinada ocasião, ele é o único caminho que nos conduz a Deus, porque ele falou assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, a letra do nome de Jesus foi a letra que eu, na Oficina das Letras, escolhi para representar essa letra que começa esse nome tão importante. Também na sua declaração, em um determinado texto de João, capítulo 4, dos versículos de 10 a 14, quando Jesus fala que ele é a água da vida, ele explica sobre a água da vida. Por causa disso, na Oficina das Letras, eu me lembrei de colocar a figura da letra que começa o nome de Jesus, parecendo com uma mangueira de molhar as plantas, onde o pinguinho da letra lembra uma gota d'água, que faz uma associação da figura de Jesus como sendo a água da vida. Todos nós sabemos o valor da água. Ninguém pode viver sem água aqui na Terra. Nenhum ser vivo pode viver sem água aqui na Terra, né? E assim também se refere a essa figura, nos lembra que Jesus também ele é a fonte principal, o motivo principal para nós termos oportunidade de vivermos com Ele no céu. Desde que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus, ninguém vai poder viver com Ele no céu se não crer que Ele morreu na cruz para nos salvar, que Ele, como Filho de Deus, tem poder para nos garantir a vida eterna. Então nós vamos agora representar essa letra com a nossa mão. Usar a mão direita, todos os dedos apontados para o céu, e vamos fazer o seguinte, isso como que para nos lembrar que só Jesus pode nos levar ao céu. Nós vamos fazer assim, vocês vão fazer assim com a mão de vocês. Com o dedo da mão esquerda vamos fazer o movimento, vamos fazer assim, e o pinguinho. Sim, e o pinguinho, tá? A letra está na posição virada para mim, porque é como eu quero, o que preciso fixar, né? Porque para vocês está ao contrário, por causa da situação do espelho. Então, a letra é assim, como vocês estão vendo, conforme eu falei, ela parece uma mangueira, não é? O pinguinho representando a água que sai da mangueira, né? E a mangueira é comprida, mas nós cortamos aqui porque é a representação apenas dessa letra, né? Para ajudar na fixação. E o som da letra faz assim. Então, se ela estiver com a vogal E, ela vai fazer o quê? Vai fazer G.
Se ela estiver com a vogal O, ela vai fazer jo. Se ela estiver com a vogal A, ela vai fazer já. Se ela estiver com a vogal I, ela vai fazer gi. Se ela estiver com a vogal U, ela irá fazer ju. Vocês estão vendo nesta folha a representação dessa letra com a figura de Jesus, não é? Apenas para nós fazermos uma associação, não é? Da letra com o nome, com esse nome que começa com esse som. J. A palavra de Deus até nos ensina que nós não devemos fazer nenhuma imagem, fazer nenhuma representação, nem do que tem em cima no céu, nem embaixo na terra. Nós não devemos fazer, porque Jesus mesmo ensinou que nós devemos adorá-lo assim em espírito, quer dizer, com a nossa mente, com o nosso coração. E em verdade, quer dizer, com sinceridade. Mas para ajudar na fixação, eu utilizo as figuras de Jesus, porque a gente nem sabe como Jesus era, né? Mas, então, aqui tem essa representação da pessoa de Jesus. E, então, tem a letra maiúscula, que é grande, é uma letra grande, só que a letra maiúscula não tem pinguinho, só na minúscula, né? E aqui, então, a letra minúscula. E aqui, uma mensagenzinha também para ajudar a nossa fixação. E que fala assim, ó, Jesus é bom. E a outra frase, Jesus me ama. Por que eu posso dizer que Jesus me ama? Bom, eu tenho essa experiência comigo. Eu sei que Jesus me ama porque eu falo com Jesus e Jesus fala comigo através da palavra de Deus, e em diferentes situações eu sinto a presença de Jesus comigo. Mas é uma questão de fé, é uma questão de sentimento, né? Uma coisa que vem aqui dentro, né? Do nosso coração. E por isso está aqui esta frase. Eu coloquei aqui essas duas frases. Mas aqui embaixo vocês têm também as sílabas, não é? Eu procurei fazer a mão com a vogal ao lado para representar a sílaba. Então aqui está a sílaba G, G, aqui a sílaba já, aqui a sílaba gi, aqui a sílaba ju e aqui a sílaba jo, ou então a sílaba jó. Jó. Nós precisamos registrar isso no nosso caderno, né? Então, eu vou sugerir para vocês fazerem um esforço para fazerem um download dessa folha, para que vocês possam ter como colar no caderno, para ficar tudo documentado assim conforme está aqui no meu caderno. Ó. Aqui do lado esquerdo eu coloquei a folha, recortei e colei, e na página em branco, na página limpa do lado direito, nós vamos então fazer a atividade para fixação, tá bom? Então vamos fazer assim, pegar o caderno, colocar a data e colocar o nome de vocês, que agora nós estamos apresentando assim, aluno ou aluna. E vocês vão copiar o nome de vocês do cartãozinho de nome, tá? Se ainda não souberem fazer já de cor. Mais adiante, tá, em azul, está o título, o enunciado do exercício, que diz assim, ó, copie e leia. Então, essas frases são um pouco parecidas com aquelas que vocês leram aqui nesse exercício, mas eu ampliei um pouco mais, tá? E vocês então vão copiar. Está escrito assim, ó, Jesus é nosso amigo. Uma frase afirmativa, né? E por isso tem que ter um pontinho final e o nome de Jesus com letra maiúscula, e mesmo que não fosse o nome de Jesus, fosse outro nome, teria que ser também a primeira letra da frase com letra maiúscula. Vamos copiar,
depois pular uma linha e está na segunda frase. Ele nos ama muito. Ele nos ama muito. Vocês vão copiar essa frase. Eu aqui já exagerei, porque o amor de Jesus não tem medidas. Dizer só que Jesus nos ama é pouco, porque Ele nos ama tanto que Ele deu a própria vida. E por causa de quem que nós daríamos a nossa vida, né? Eu acho que só mesmo para um filho, uma pessoa que a gente amasse muito, muito, mas eu acho bem difícil, né? Só mesmo muito amor. A terceira frase diz assim: Jesus é o Filho de Deus. Essa palavra filho, ela é um nome comum, mas aí eu escrevi com letra maiúscula porque está se referindo a Jesus. Então, por causa disso, eu coloquei com letra maiúscula, tá bom? E eu também quis usar essa palavra para vocês se lembrarem da letrinha muda, que está perto da letrinha né? Então faz esse barulho. Vocês se lembram? Conforme eu falei em aulas anteriores, nós vamos fixar mais em outras aulas mais para frente. Agora, vocês copiem e depois pulem uma linha e vem um enunciado de um outro exercício. Diz assim: escreva. E depois pula uma linha e a sílaba G. Agora, essa palavra, nessa sílaba G, tem um tracinho do lado do tracinho. Nós vamos usar essa sílaba G para formarmos então a primeira palavra. Vamos formar 3 palavrinhas nessa mesma linha, separadas por um tracinho só. Então, primeira palavra, depois do tracinho, vamos ver se vocês conseguem escrever a palavra gia. Já falei para vocês o que é, né? A gia, um bichinho. Então, vocês vão escrever aqui, gia. Vocês fizeram assim? E lembram o que é uma gia? Gia é uma espécie de uma perereca, né? De um sapinho, né? Que até comentei que havia antigamente um ditado que dizia: cobra que não anda não come gia. Era um ditado do interior. E então, para lembrar, então é o significado dessa palavra, gia. Ao lado da palavra gia, vocês vão botar assim um tracinho e vão escrever a palavra giló. Giló. Então, Gi, depois letra da liberdade, não é? Só que para ser ló tem que ter uma ferramenta, um acento agudo, para ficar assim, ó. Vejam se fizeram assim. Acertaram? Que bom. Agora, a outra palavra que vocês vão escrever aqui do lado é o nome de um carro chamado Jeep. É um carro de combate, não, um carro forte, um carro com tração nas 4 rodas, um carro excelente para grandes aventuras, né? Jeep. Lembram desse quem faz esse barulhinho? É a letra com o som que começa a palavra papai, não é? Então vamos escrever Jeep. Olha a palavrinha pronta. Jeep. Agora vocês vão pular uma linha e vão escrever a sílaba já. Já. Letra que começa aquele jato d'água, né? Com A. Já. E vocês vão escrever a palavra já. Quer dizer, agora. Vamos lá. Já. É para já. Já. Conforme está formada a sílaba, só que tem que ter um acento agudo para abrir o som do A, né? Então vai ficar assim, ó, já. Depois, ao lado, vocês vão botar um tracinho, vamos escrever a palavra jaca, jaca, nome de uma fruta, para vocês conferirem para ver se acertaram.
Fizeram assim? Tomara que tenham acertado. Já. Também se não acertar, não tem problema. A gente vai devagarinho que nós vamos chegar lá, né? E por último, a terceira palavrinha que tem a sílaba já é a palavra loja. Loja. Ficou assim, não é? Tudo bem? Bom, quem já colocou, já fez direitinho. Se errou, não tem problema, apaga, emenda e faz novamente certinho. Vamos pular uma linha e vamos colocar agora a sílaba jo ou a sílaba jó. E a primeira palavra que nós vamos escrever é a palavra joia, joia. Eu digo assim, meu anel é uma joia, é uma bijuteria, né? Mas não deixa de ser uma joia. Joia. A seguir, vocês vão escrever a palavra jogo. Jogo. Puseram joia, agora aqui do lado, a palavra jogo. Ó, que da garganta, jogo. Lembrem-se que nessa letra a parte redondinha tem que ficar sentada na linha e o restante para baixo da linha, tá? Jogo. E a última palavra dessa série aqui é a palavra beijo. Ó, beijo, beijo. Vamos devagarinho, ditando para a mão de vocês para não comerem nenhuma letra. Beijo. Deixa se acertar. Agora, nós vamos pular uma linha e colocar a sílaba ju. Como é que é a sílaba ju? J. Letra do jato d'água com U, não é para fazer ju. Assim, ó. Ju. E vocês vão escrever juba. A juba do leão. Juba, juba. Depois, ao lado da palavra juba, é a palavra jugo, é a palavra seguinte. Agora, jugo era usado assim, para atrelar dois bois, era uma espécie assim, de uma canga. Os bois, um boi sozinho ficava muito sobrecarregado, né? Então eles colocavam dois bois para puxar, às vezes uma carroça pesada, e então eles colocavam os dois para os bois, não ia um boi para um lado, outro para o outro, eles colocavam aquele jugo. Mas o que eu acho bonita a interpretação dessa palavra jugo é que assim, quer dizer também obediência, submissão. Nós devemos entender assim que nós precisamos nos submeter assim ao jugo, sermos obedientes às leis do país, dentro da nossa família também. Devemos ser submissos uns aos outros, procurar viver em acordo, viver em união, conforme nós vimos na aula passada. Por isso eu me lembrei dessa palavra jugo e achei interessante aproveitar não só para escrever a palavra, mas também para passar essa noção, tá? A palavra jugo, que vocês, na Bíblia até Jesus diz, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, tá? Então, a palavra jugo é escrita assim, vocês, por certo, tenho certeza que vocês acertaram, mas vamos ver. Fizeram assim? Jugo. E a outra palavrinha que nós vamos colocar aqui é o nome de uma fruta. A palavra caju,
letra do coração, né? Caju. Assim. Pronto, vamos pular uma linha, agora colocar a última sílaba que nós estamos formando palavras hoje. Estamos criando palavras com essas sílabas. Então, é a sílaba G, ou a sílaba G. 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 E a palavra que eu quero que vocês escrevam é uma palavra assim, ó. Jejum. É um pouquinho difícil, né? Mas se vocês prestarem atenção, vocês vão acertar, ó. G, que é esse pedacinho. O Ju, que é da sílaba anterior, que nós fizemos anteriormente. Ju. Depois, ó. E a letra da mamãe. Sozinha, porque ela não faz. Ela só faz jejum. Mas não faz nem mamemu. Ela só faz, não fala vogal. Então, ela só fica com barulhinho. Então, jejum. Isso aí já é uma noção que é para ser apresentada mais adiante, as inversões das sílabas, mas eu já estou, como uma boa costureira, estou aqui alinhavando, né? Jejum. Vejam se vocês fizeram assim. Tenho certeza que vocês acertaram, vocês estão espertos. Depois do lado, a palavra jeito. Jeito. Esse como eu não, e ainda não passei para vocês, mas já mostrei só nas palavras, eu vou dar uma colherzinha de chá, vou fazer. Essa letra eu vou contar para vocês depois uma historinha sobre ela. Jeito. Assim, ó. Fica parecendo uma cruzinha, né? Mas não é cruzinha, não. E a última palavra é a palavra hoje, que vai começar com a letrinha muda. Ah, vocês estão lembradas dela? Os dois dedos, o indicador e o polegar apontando para cima, e essa letra aqui, ó, fazendo assim, né? Foi representando, como eu falei, a queda, né, do primeiro homem pela desobediência, né? Então, a queda. Então, assim e assim, tá? A letrinha muda e fica assim, hoje. Não se esqueçam que essas letras do jato d'água tem que ter pinguinho, tá bom? Vamos colocar hoje aqui, a palavra hoje. Agora, a atividade que vem a seguir é uma atividade assim, diferente. Vocês vão copiar só o enunciado do trabalho e vocês vão copiar assim e eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer. Aqui, ó. Forme palavras. Agora, vocês vão pular uma linha e vão fazer assim, acompanhando a linha, vão fazer assim, ó, num tamanho que dê para colocar a sílaba, tá? Então, façam assim. Então, na sílaba, no primeiro quadrinho, vocês vão botar a sílaba K e no outro a sílaba Ju. Agora, embaixo do Ju, vocês vão botar um quadrinho para baixo, tá? E dentro desse quadrinho vão botar o Ba, a sílaba Ba. Então, vocês viram, né? Que ficou assim. Para vocês vão poder, com essas três sílabas, formarem duas palavras. Então, aqui vocês vão formar uma palavra, vocês vão descobrir qual é, e aqui para baixo vocês vão formar uma outra palavra, que vocês vão descobrir qual é. Tá? Vamos lá? Ver se vocês conseguem descobrir. Vão colocar a primeira sílaba aqui e a outra do lado. Formou então a palavra o quê? Palavra, já descobriram? Fizeram assim? Palavra caju, né? Caju. E na vertical? Ó, essa sílaba aqui vocês sabem qual é, né? Já leram. E essa daqui também. Então, vamos botar uma setinha para baixo e aqui embaixo vamos escrever, então, a palavra que formou. Que palavra formou? Coloquem a sílaba aqui.
Formou a palavra juba, não é? Juba. Agora, aqui ao lado, vocês vão dar um espaçozinho e vão fazer a mesma coisa, ó. Um quadrinho duplo, né? 2 vezes quadrinho. Só que o de baixo vai ficar assim, ó. Façam isso e vamos ver as sílabas que nós vamos colocar aqui, tá bom? Só para variar um pouquinho, né? Para o trabalho ficar menos enjoadinho de fazer. Então, no primeiro quadrinho, vocês vão colocar o G. No segundo quadrinho, vão colocar essa outra sílaba, Ló, e vão formar a palavra aqui do lado. E no plano vertical, vocês vão fazer dessa maneira e vão aqui embaixo escrever a palavra que ficou formada, que eu vou deixar para vocês, não vou falar, para vocês descobrirem qual é. Pronto? Bom, eu vou adiantando aqui para vocês verem se vocês acertaram. Então, a primeira palavrinha ficou a palavra giló, né? E a outra palavra que está na vertical, com as sílabas na vertical, ficou a palavra GP, que nós já lemos hoje, já vimos hoje, né? Vocês gostaram de fazer essa atividade? Um pouquinho diferente, né? Nessa atividade que eu vou apresentar agora para vocês, vocês vão somente ouvir, mas prestar atenção, porque esse texto apresenta-se ensinamentos que Jesus deixou para os seus discípulos. Então, vocês ouçam como a história se passou. E conta assim, ó. Um certo dia, Jesus levou os seus amigos especiais, quer dizer, os seus discípulos, a uma montanha para estarem a sós. Todos se sentaram ao redor de Jesus e ele lhes ensinava como agradar a Deus. Todos nós gostaríamos de saber, né? Aliás, a gente até sabe, né? Como é que a gente pode agradar a Deus, né? Mas olha o que Jesus ensinou para eles. Então, Jesus disse aos seus discípulos: Deus fica contente quando vocês fazem que outras pessoas se sintam felizes. Não tentem ser os primeiros em tudo. Deus cuida de nós quando estamos tristes. Ele nos consola e ajuda-nos a ficar outra vez alegres. Agrada a Deus ver que compartilham com outros aquilo que vocês têm. Então, aprendam a dividir, a ajudar aqueles que precisam. E quando tentarem fazer algo de bom, Deus vos dará toda a ajuda que vocês pedirem. Outra coisa, hein? Quando alguém vos fizer mal, Deus deseja que vocês perdoem essa pessoa. Assim, Ele também vos perdoará quando vocês fizerem algo que não deviam. E Ele continua dizendo: amem ao Senhor com todo o coração. Se um dia vocês quiserem viver com Ele. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. O futuro está nas mãos de Deus. Olhem para os pássaros, que não semeiam e não colhem, mas o Pai Celestial os alimenta. E considerem também os lírios do campo, que não se preocupam com o vestuário. Se Deus cuida com tanto cuidado das flores do campo, não cuidará Ele também muito mais de vocês? E quando surgirem zangas e desavenças entre os vossos companheiros, ajudem-nos a ter paz, a serem de novo bons amigos. Eles então reconhecerão que vocês amam a Deus. Por vezes, quando vocês praticam bem, algumas pessoas fazem troça, riem de vocês. Mas Deus sabe como vocês se sentem. Mas Ele fica contente quando, apesar de tudo, vocês escolhem fazer o bem. Por fim, Jesus disse: eis algo de muito especial que devem sempre lembrar. Façam aos outros aquilo que gostariam que vos fizessem. E se assim procederem, será muito fácil obedecer aos outros mandamentos que eu vos ensinei. Não são bonitos os conselhos que Jesus deu para os seus discípulos? Esses conselhos Ele dá para nós também, não é? Através da sua palavra.
os mandamentos. Qualquer dia desse aí, nós vamos conversar também a respeito desses mandamentos, não é? Mas, por enquanto, eu quero que vocês guardem isso. Jesus tem prazer, não é, de saber que nós nos esforçamos para agradar a Deus, para agradar ao nosso próximo e lembrar e ver o nosso próximo como se fosse para nós viver aquilo que nós queremos de bom para nós, por que não queremos também para o outro, não é? Agora, Jesus nos ensinou essas coisas e ensinou para os discípulos também, porque ele tem autoridade. E ele tem autoridade por quê? Eu vou mostrar para vocês através dessas frases. A primeira, ele tem autoridade porque Jesus é o Filho de Deus. Vocês repitam aí comigo. Jesus é o Filho de Deus. Segundo motivo pelo qual ele tem autoridade, porque ele nos ama. Ele nos ama. Então, como ele nos ama, nós também devemos amá-lo, quando as pessoas nos tratam bem, nós também não temos vontade de tratar bem a pessoa que nos acaricia, que nos dá atenção, da mesma forma, né? E o terceiro motivo, só Jesus pode dar a vida eterna. Por que só ele pode dar a vida eterna? Porque ele é o Filho de Deus, porque ele é Deus e ele tem poder para isso. Só ele. Ninguém pode fazer o que Jesus faz, porque só Jesus morreu na cruz para nos salvar. Só Jesus pôde pagar o preço, conforme está escrito aqui nessa frase. Só ele, Jesus, pode pagar o preço. E que preço foi esse? Aqui essa frase vai contar para a gente qual é o preço. O preço foi o seu sangue que foi derramado lá na cruz, né? Naquele momento de dor, de sofrimento e de morte. E também a outra frase. Essa frase já é grande, né? Já é bem maior. O sangue de Jesus purifica os pecados de quem se arrepende. Olha, se nós fizermos uma coisa errada com o nosso amigo, com os nossos vizinhos, com os nossos conhecidos, e nós não nos arrependermos, o que acontece? Vai ficar aquele clima difícil a vida toda, né? Mas se nós nos arrependermos, o que nós temos que fazer? Temos que chegar para a pessoa a quem a gente ofendeu, a quem a gente prejudicou, e pedir perdão, pedir desculpas, né? Então, Jesus está pronto a perdoar, mas todo aquele que se arrepende, aquele que se volta para ele, que reconhece que ele realmente tem autoridade para esperar de nós e nos dar o melhor, porque ele é Deus. Então, nossa aula está terminando, mas eu quero deixar com vocês uma melodia muito bonita. Eu vou cantar com a minha parceira e que fala sobre isso. E nós vamos cantar 2 vezes, que é para que vocês aprendam. Essa eu vou repetir porque ela é muito bonita. Diz assim: Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome
é capaz de dar ao homem salvação. Não é bonito? E é realmente uma declaração verdadeira, porque o nome de Jesus tem poder e só Jesus pode nos conceder essa bênção, a bênção da paz enquanto nós estamos aqui nesse mundo e a bênção da salvação quando nós partirmos desse mundo, porque ninguém vai ficar aqui, né, para toda a vida. Nós temos um período de vida, um período para vivermos e depois, como a palavra de Deus diz, né, nós teremos esse encontro com o nosso Pai, com o nosso Deus, né? E então, quando nós temos Jesus do nosso lado como nosso advogado, que vai ali para nos ajudar e para dizer que o preço dos nossos pecados, dos nossos erros, foram pagos por Ele, ali naquele momento, ali na cruz, porque nós o fizemos nosso advogado e não o nosso juiz, tá bom? Então, gente, nós estamos terminando a nossa aula com essa conversa que eu espero que vocês tenham gostado e eu peço para vocês o seguinte, vocês se lembraram que eu tinha pedido para vocês agora começarem a treinar a ler sem fazer o som das letras, quer dizer, fazer o som das letras na cabeça, baixinho, e dizer a sílaba pronta. Então, o dever de casa hoje, dessa vez, vai ser vocês lerem aqueles três desafios, procurando ler assim, olhando a palavra, lendo baixinho e dizendo a palavra pronta, tá bom? E nós, na próxima aula, vamos treinar mais um pouco esse tipo de leitura, porque nós estamos partindo daqui a pouco mais, agora para ler palavras com 3 sílabas, palavras trissílabas, né? Onde vocês vão desenvolver mais rapidamente a leitura e vai ficar mais fácil vocês lendo assim, lendo só com a cabecinha, falando a sílaba pronta, a palavra pronta, tá bom? Bom, ficamos por aqui por hoje. Eu quero que vocês fiquem com Deus. Quero passar para vocês um beijo no coração e espero vocês para o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir, tá? Um beijinho, um abraço carinhoso, tá? Fiquem com Deus.